Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara analisa diferentes propostas de reforma política. Uma comissão especial da Casa discute a adoção de lista fechada e financiamento público de campanhas. Um segundo grupo vai debater a proposta do Senado de proibir coligações entre partidos e criar uma cláusula de desempenho para eleições legislativas. Os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Harold de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro, avaliam essas mudanças aqui no Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado, Daniela. Estamos às suas ordens. Começar perguntando ao deputado Jaime Martins. Pois não. Qual o modelo que o senhor acredita seria o ideal para as próximas eleições de 2018, no caso das eleições para deputados? Em primeiro lugar, Daniela, eu acho que nós vivemos um momento muito particular da vida nacional em termos de instabilidade política, de fatos que estão acontecendo a todo momento, dessa Operação Lava Jato, dessas sucessivas listas que estão surgindo a cada momento. É lista do Janot, é lista do Cabral, estão dizendo que tem a lista do Eike Batista e outras listas que virão aí com essa sequência, né, de delações premiadas e essas investigações. Então as mudanças têm que ser feitas com muita cautela, para serem insuspeitas, não é? Para não transmitir aquela impressão para a opinião pública que estamos fazendo mudanças para proteger pessoas que estão envolvidas nessas listas ou que possam estar envolvidas em operações como a Lava Jato. Então, talvez o melhor seja não fazer grandes mudanças agora. Entretanto, eu tenho uma opinião que já é de muito tempo. Eu sou a favor do voto majoritário para eleições parlamentares, não é? Ou seja, elegem-se os mais votados. É a maneira mais clara, mais transparente, mais fácil, mais didática para o eleitor. Elegem-se sempre os mais votados. Elege os mais votados para a Câmara de Vereadores, elege os mais votados para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. Acho que essa proposta, ao contrário do que muitos dizem, e eu participei diretamente das últimas 15 eleições do país, 7 como candidato, eu tenho certeza que essa proposta, inclusive, fortalece os partidos, ao contrário do que se pensa. Porque quando chega em véspera de eleição, é vereador querendo mudar de partido, é candidato buscando partido onde pode se eleger sem ter voto, ou se elegendo pouco voto. Agora já se começam a trabalhar os chamados fazedores de chapa, que é uma profissão que surgiu em função da eleição proporcional. Fazedor de chapa é aquela pessoa que se especializa e conhece os candidatos de um determinado estado, e começam a buscar para os partidos pequenos, para os partidos menores, candidatos que tenham menos votos, mas que somados formam um número suficiente de votos para eleger um ou dois e com isso torna aqueles partidos menores bastante atrativos, né? Ou seja, nós estamos trabalhando para reduzir o número de partidos e o sistema trabalha na direção contrária, buscando com que muita gente vá se filiar a um pequeno partido, não porque tem identidade ideológica, porque conhece as ideias do partido, ou se identifica com as lideranças, mas porque ali é possível eleger com pouco voto. Então, acho que nós temos que ir na direção contrária. O voto majoritário, ele automaticamente elimina as coligações, porque elege quem tem voto, então não adianta ter coligação, quer dizer, a não ser para as eleições majoritárias, que são eleições eminentemente programáticas, não é? Então, para mim, seria essa a grande mudança, ou seja, transferir de vez para o eleitor a possibilidade de eleger e eleger sempre os mais votados. Para mim, é uma grande mudança. O fim das coligações já viria automaticamente, não é? Nós precisamos, sim, dar uma reduzida no número de partidos. Não tem como você fazer vida pública, fazer democracia ou administrar um país com 30 e tantos partidos e mais vários outros que estão na fila. Fabricar partido virou meio de vida. Deputado Harold, o senhor concorda? Dá para mexer em alguma coisa? Um mínimo de coisas para próximas eleições? Eu sou absolutamente radical. Eu acho que esse momento, pelo grau de incerteza e pelo andar das investigações em cima das classes políticas, que nós já temos reveladas, inclusive, não é o momento para fazer qualquer mexida em sistema político eleitoral.
A única mexida que eu acho que pode ser feita, e a população vai concordar, é esta questão realmente estrutural, né, de aprovar esta PEC que veio do Senado, que trata do fim de coligações proporcionais e de a criação de uma cláusula de desempenho eleitoral para os partidos, porque isso vai reduzir o número de partidos. Aí sim, no futuro, depois que o Brasil for passado a limpo pela justiça, nós poderemos então fazer uma reforma mais profunda. Agora, o que existe hoje é uma tendência, uma tentativa que nós temos que prestar atenção. O voto em lista fechada, principalmente, ele não pode ser colocado em votação na Câmara, porque ele é um assinte à vontade da nação. O eleitor quer votar nos seus candidatos. O voto em lista fechada tira esse direito. Outra questão, o voto em lista fechada, as listas serão ordenadas, organizadas em cada partido, pelos caciques partidários. E vai colocar, naturalmente, quem já tem voto, que são os eleitos hoje. Então, se houver a lista fechada para a próxima eleição, não vai haver nenhuma mudança. Não haverá renovação, que é a coisa mais saudável na política, é a renovação. Não haverá renovação, porque os mesmos estarão aqui. E claro que por trás disso, a leitura do eleitor é de que o voto em lista fechada tem o mesmo significado que a anistia de Caixa 2, por exemplo, neste momento de incerteza, nesse momento de investigações, enfim, que nós estamos passando. Então, eu sou contrário a qualquer mexida. Acho que não seria o caso. Mas se tiver que fazer alguma mudança, vamos votar essa PEC que veio do Senado para reduzir o número de partidos, que isso é fundamental, é uma reforma estrutural. Eu fico muito preocupado com isso, porque o povo já está no limite da paciência. E nós ficamos colocando essa questão na pauta, nós vamos provocar mais irritação numa população que hoje está até passando fome. A base da pirâmide social hoje passa fome. Quem circula nessa área, como eu faço, a gente sente que as pessoas estão fazendo uma refeição por dia mal. Então, como é que... E eu cito sempre René de Barjavel, num livro maravilhoso que ele escreveu. A fome do cordeiro é igual à fome do tigre. O que quer dizer isso? Na fome, o cordeiro e o tigre são feras. Esse é o limite que nós estamos querendo ultrapassar. Então, eu já fiz até um apelo ao presidente da Casa hoje, ao próprio governo, de que desestimule o relator do PT. Essa lista fechada só interessa ao PT, porque o PT tem uma militância profunda ideológica e tem uma militância profunda fisiológica, que foi construída nos 13 anos no governo, com o lulopetismo. E isso não foi ainda desmontado. Então, essas duas militâncias vão fazer com que, primeiro, voto em lista fechada vai aumentar o quê? A abstenção. Hoje já é de 30% para deputado, vai passar para 50% a abstenção. Então, apenas metade do eleitorado vai às urnas. Dessa metade, com certeza, os partidos de esquerda que têm militância, seja fisiológica, seja ideológica, vão levar vantagem. E nós vamos ter aqui em 2019 metade da Câmara dos Deputados de esquerda. Aí vamos nos preparar para, no futuro muito próximo, sermos transformados numa Venezuela. Esse é o meu ponto de vista. Deputado Jaime Martins. Eu também sou radicalmente contra a mudança para a lista fechada nesse momento. Eu faço parte da comissão que está avaliando e estudando as propostas a serem apresentadas à Casa no quesito de reformas políticas e estou apresentando um relatório com alguns pontos que abomina essa questão da lista fechada. A lista fechada para o Brasil, no momento, não serve. Primeiro porque vai servir unicamente para proteger com foro privilegiado, colocando no topo da lista nomes que tenham prestígio interno dentro do partido, mas nenhum prestígio na rua, né? Que estejam abominados, que sejam execrados pela opinião pública, mas são colocados sorrateiramente no topo da lista. O eleitor não vai ficar, certamente não tem esse cuidado de ficar avaliando nomes que estão na lista, às vezes votam no partido por influência de uma outra liderança e acabam mantendo essas pessoas que deveriam estar nesse processo de renovação. Eu também acho que o processo de depuração, o processo de renovação, o processo de mudança é fundamental para o Congresso, né? E por isso é que nós temos eleições a cada 4 anos, a cada período, e ali se renovam 20, 30, 40 e prevê-se para a próxima eleição uma renovação recorde.
Então, acho que essa depuração ela é essencial, ela é necessária, novas ideias, novas pessoas que venham incorporar ao processo de elaboração das leis do país. Então, sou contra a lista fechada, acho que vai incentivar o populismo, porque você vai ter um líder carismático populista trabalhando pelo número do partido dele, o eleitor vota muitas vezes envolvido pela liderança que está pedindo o voto, muitas vezes sem saber quem é que está na sua lista. Eu acho que isso não é bom. A lista seria pública, né, deputado? A lista ela é pública, naturalmente ela é pública, isso eu não tenho dúvida. Mas o dia que o eleitor, nós estamos falando aqui de uma população brasileira, nós estamos falando do interior do Nordeste, que as pessoas às vezes não vão ter o cuidado, vai votar, por exemplo, no 13 do Lula. Não vai no Bolsa Família. Vai votar no Bolsa Família, vai votar. Isso é um exemplo que nós estamos dando aqui, porque isso também, esse efeito não é apenas no PT. A mim, sinceramente, não preocupa se vamos ter mais deputados de esquerda ou de direita. Eu acho que a população tem o direito de escolher, inclusive se em algum momento da história quiser ter maioria de esquerda, que tenha, mas que vote conscientemente nos parlamentares, fazendo as escolhas, né? Pessoas com que o eleitor se identifique. O PT tem hoje uma liderança nacional, talvez a grande liderança nacional ainda esteja nos quadros do PT. Mas temos as lideranças regionais também, que ao fazer as listas vão colocar os seus no topo, não é? Quem é que vai estar no topo da lista no PMDB do Maranhão, ou no PMDB de Alagoas, ou no PMDB de São Paulo, ou no PMDB do Rio Grande do Sul? Nós sabemos os sobrenomes daqueles que estarão no topo da lista. Certamente isso vão ser aqueles que muitas vezes, sem ter a energia popular, o voto popular, tem muitas vezes relação de parentesco. No Brasil, os nossos partidos não têm organicidade, não têm democracia interna. Nós temos aqui muitos partidos que são relativamente grandes, partidos médios, que nunca tiveram convenções, que mas, não deputado, fazem tudo voto comissão uninominal provisória. não acaba reforçando essa falta de identidade dos partidos? Eu acho que os partidos foram privatizados, né? Ou seja, hoje funcionam como entidades privadas. Isso é um equívoco. Eu acho que nós tínhamos que ter, na lei dos partidos, obrigar com que os partidos fizessem convenções municipais, elegessem delegados nos municípios. O partido, para sobreviver, ele teria que ter o mínimo de diretórios em municípios, o mínimo de diretórios em estados. Os delegados municipais iam fazer o debate no município, esse debate seria depois feito no estado. Eu acrescentaria, Jaime, inclusive, para reforçar do ponto de vista com o qual eu concordo, é que o autoritarismo partidário, pela independência organizacional, é enorme. Então, hoje são verdadeiros proprietários do partido. Quer dizer, esses vão fazer as listas. Eu concordo com as listas do partido serão feitas em algumas salas de São Paulo. A lista de Minas Gerais será feita em São Paulo. Certamente, dos principais partidos serão feitos em algumas salas em São Paulo. Eu quero que o primeiro da lista seja fulano, o segundo, o terceiro. Estou te mandando a lista aí, aprova. Comissão provisória, ou você aprova ou você é destituído. Então, nós não temos um mecanismo partidário que faça com que haja identidade popular com essas chamadas listas, né? Deputados, eu vou pedir uma pausa aos senhores, a gente volta em seguida, vamos ouvir o deputado Haroldo de Oliveira sobre essa mudança aí na base dos partidos. Tá bom. Câmara Debate, volta já, nós estamos ouvindo os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Haroldo de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro. Tema é reforma política, continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre reforma política com os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Haroldo de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro. Deputado Haroldo de Oliveira, no bloco anterior a gente estava falando sobre a estrutura dos partidos e às vezes, falta de participação dos filiados. O senhor concorda com o deputado Jaime Martins? É preciso uma mudança primeiro na estrutura dos partidos? Porque muitos fatores influenciam nesse distanciamento dos partidos em relação. E modernamente, para usar a linguagem de hoje, a corrupção contribuiu muito para esse distanciamento, porque o voto de liderança do eleitor foi levado para um segundo plano. Poucos são os parlamentares aqui na Câmara dos Deputados que foram eleitos por lideranças que exerçam. E foram eleitos por
excesso de recursos, porque até a eleição, infelizmente, se transformou num bom negócio. É uma indústria dos produtores, dos marqueteiros, dos cabos eleitorais, é uma verdadeira indústria na época da eleição, devido à corrupção e ao dinheiro fácil. Agora tivemos uma eleição para... Eu queria concordar que eu acho que, inclusive, essa fartura de dinheiro que se tinha via Caixa 2, distorceu tudo. Via financiamento que vinha pela corrupção, e a corrupção vem por dentro e por fora, porque você tem corrupção que você recebe propina lógico, pelo Caixa 2, dúvida. Você tem propina que vem supostamente dentro da lei, porque é declarada. Eu não entendo que declarado está dentro da lei, propina é propina, declarada ou não. Mas essa fartura de deixa recursos... eu concluir aqui, Gêmeo, porque é o seguinte, eu concordo contigo, acho que essa é a realidade, mas deixa eu concluir. Então, dentro desse quadro, nós temos os partidos mais distanciados da população. Nós tivemos agora, recentemente, a eleição para prefeito. Essa eleição correu tudo normalmente, não teve apoio de dinheiro de empresa, os vereadores todos foram eleitos, então eu também acho que não tem que botar dinheiro do contribuinte em campanha eleitoral. Quem não tem competência de liderança, que não se estabeleça. Nós temos que ter... Por que essa eleição correu bem? Não houve problema. Então vamos fazer um teste também agora com a legislação vigente para ver como é que fica. Aí nós vamos ter aqui... Sem o financiamento público, não acaba inibindo também novas lideranças que ainda não têm tanta estrutura para entrar na concorrência política? Eu vou falar filosoficamente. Verdade. Filosoficamente é o seguinte. A organização da sociedade civil, ela é sublimada na organização político-partidária para exercer o poder, exercer a governança. Então, o conteúdo principal é volitivo, é do desejo das pessoas, é voluntário. No momento em que você introduz fatores externos, como recursos e dinheiro, você altera essa situação. Então, eu acho que a sociedade tem que se organizar em partido político voluntariamente. Voluntariamente. Agora, tem um outro fator que eu quero colocar e que eu pedi a permissão, eu quero até ouvir a opinião do deputado Jaime. É o seguinte. Nós vivemos também hoje num mundo em que os meios de comunicação, a tecnologia, trouxe novos paradigmas para esse tema. De repente, nós estamos retornando à Grécia Antiga, da eleição direta, da opinião direta, sem intermediação, porque a internet, ela elimina a intermediação. E os partidos políticos são os intermediários. Então, esta é uma questão também que nós temos que ver neste momento, onde o eleitor ele é informado online. Na hora em que o fato ocorre, ele está informado. Ele gera notícia, ele gera informação. Ele coloca os seus desejos. Tanto que se formam nas redes sociais os clusters, que são as comunidades por gosto, por fé cristã, por, enfim... por profissões, algum tipo de identidade. Identidades as mais diversas, então, setoriais. Por isso eu quero agora acrescentar mais uma coisa. Eu acho que o voto proporcional, como é hoje, é o mais adequado a esse momento tecnológico. Porque o voto proporcional, como é hoje, ele privilegia justamente os segmentos verticais da sociedade. Essa que não são os locais, os regionais, são porque a internet, ela reduziu a importância das relações espaço-temporais. Então, hoje, os verticais as comunidades verticais são as mais importantes e o voto proporcional privilegia as comunidades verticais. A distorção, então, estaria na coligação e no fato de não haver uma cláusula de desempenho nesse sistema proporcional que nós temos hoje? Não, eu acho que essa PEC tem que ser aprovada. É fundamental para reduzir eu digo assim, a distorção desse sistema proporcional estaria aí, na possibilidade de novos partidos. Porque os partidos, em qualquer sociedade hoje, 4 ou 5 filosofias, princípios, são suficientes para definir o desejo e a vontade e as convicções da população. Com 35, é claro que são todos iguais. E quais são os objetos desse partido? Deputado Jaime, só acrescentar uma coisa para a sua problematização. E o financiamento? Esse é outro assunto. Vamos lá. A questão do financiamento, eu sou a favor do financiamento privado, pessoa física.
como foi nas últimas eleições. Mas, inclusive, eu sou a favor de que esse fundo partidário seja abolido. Assim, vai ser tempo espartano, vamos fazer campanhas espartanas. Aí nós vamos ver quem exerce, de fato, liderança popular. Não liderança econômico-financeira. Porque Perfeito. Como é que é feita a campanha hoje? Você paga o cabo eleitoral para ir pedir voto para você. Ele é remunerado. Você paga a liderança, você paga o carro de som, você paga um aparato de marqueteiros para criar uma imagem que não é verdadeira, para criar aquela pseudo-imagem para a população. Isso é feito com dinheiro do Estado. É do Estado e do contribuinte, porque ele apenas passa pela empresa privada, através de propina. É superfaturamento, ou seja, tira-se do tesouro, passa para a empresa e a empresa retorna para você na forma de campanha. E você vai comprar o voto do eleitor com essa série de coisas, contratando cabos eleitorais. Campanha pode ser feita com pouco recurso e precisa ser feita com pouco recurso. Eu acho que aí as lideranças verdadeiras, sejam lideranças sindicais, né, sejam lideranças empresariais, sejam lideranças de qualquer área, vão efetivamente na sua comunidade, no seu município, na sua igreja, onde for, exercer a sua liderança e é possível vir sim com eleições espartanas. O que existe às vezes é que existe um grande disparato em financiamento de campanha. Quem tem a Odebrecht por trás, ou tinha, né? Quem tem a Andrade, a Queiroz por trás, vai fazer uma campanha com um volume de recursos que vai apagar a liderança, que é a liderança nata. Ou ele se adere a esse sistema também, ou ele fica fora do processo. Então o financiamento tem que ser feito por pessoa física, a pessoa que quiser fazer a doação, limitada a determinados valores, vai fazer a doação para o candidato A, B ou C e vamos aprender a conviver como era a política de 40 anos atrás. É uma campanha austera, com poucos recursos, sola de sapato, você vai andar pelas comunidades, vai debater, vai conversar, vai fazer palestra, vai nos meios de comunicação. Então, acho que isso é a maneira de financiamento. Com relação à forma eleitoral, eu acho que o deputado Haroldo, que é um homem brilhante, ele tem razão no que diz respeito à parte filosófica. Vertical, ideias, conjunto de ideias, acho que isso funciona muito bem em países em que esse conjunto de ideias são identificados pela população. Não é aqui. Aqui a realidade trabalha contra essa lógica. Claro. Porque hoje quem tem voto numa chapa de deputado ou de vereador, ele passa a ser indesejado. Se você tem uma pessoa que tem muito voto numa chapa de vereador, você não consegue fazer uma composição de vereador na cidade, porque ele tem muito voto, ele vai ser eleito, ele vai estar na frente na chapa. Aqueles que estão com menos voto não querem ficar junto com ele. Por mais que gostem, que tenham ideias semelhantes, vai buscar um partido pequeno. Então, esse sistema de hoje, o proporcional, ele tem essa desvantagem. Embora é um sistema que tenha méritos, de identidade ideológica. Mas isso não seria possível de corrigir com a cláusula de barreira, diminuição do número de partidos? O voto majoritário, essa é uma boa. Eu não sou contra o voto majoritário distritão. Concordo distritão. A proposta é essa, que alguns chamam de distritão, eu chamo de voto majoritário. Quando você reduz o número de partidos, se você fizer uma redução drástica para 5 partidos, tudo bem, mas eu acho que essa diminuição ela também não pode ser uma violência, ela tem que ser de forma natural. Não, tem que ser natural e pelo voto. Tem que ser de forma natural pelo voto. Os partidos que não alcançarem determinada performance passam a não ter possibilidades. Mas o que faz os pequenos partidos terem ainda algum voto é esse mecanismo de que pessoas que não têm voto suficiente para estar entre os mais votados, mas que estão na vida pública, que têm votos do meio para baixo, vamos dizer assim, eles acabam se juntando em partidos pequenos como um mecanismo de que pelo menos um entre aqueles possa se eleger num acordo com os demais. Então esse é o mecanismo que funciona hoje. Tem também os puxadores de voto, né, deputado? Os puxadores de voto estão nos grandes partidos. Eu vivi aqui uma situação que é absolutamente esdrúxula. Enéas foi meu vizinho de gabinete, no terceiro andar, né? Ele chegou aqui com 1.800.000 votos. E de frente ao meu gabinete tinha deputados no estado de São Paulo, né, o maior e mais importante estado do país, com 250 votos, com 400 votos. E aí é grande distorção, porque nós tínhamos naquela época um deputado que hoje novamente é deputado, ele estava no PMDB de São Paulo com 120.000 votos na condição de suplente. E nós tínhamos aqui 4 deputados com menos de 500 votos representando São Paulo. Quer dizer, é uma baita distorção. Então isso faz também com que esses grandes puxadores de votos,
como foi Enéas, como é o Tiririca, esses puxadores de votos passam a ser estrelas, né? E passam a ter um valor dentro do partido como o Neymar na seleção. Esse cara tem muito valor, porque ele, além de se eleger, ele elege mais 2 ou 3 com ele. Por mais que o eleitor vote nele e acabe elegendo outros, o eleitor não quer saber, é uma brincadeira, é um protesto, é uma maneira de se expressar, não é? Válida, que a gente entende que o eleitor se manifeste, mas acaba votando num e elegendo outro. Esse é mais um defeito da eleição proporcional. Sim, mas mesmo majoritário é a mesma coisa. Não, majoritário não. Majoritário, se a pessoa tiver 2 milhões aí de votos, ele não elege leva outros. ninguém na proporcional. O voto é dele. É dele, tá certo. Você teria em Minas Gerais, somos 53 deputados, elegeríamos os 53 mais votados e o 54º seria o primeiro suplente. E assim por diante, né? Ou seja, não faz esse jogo de suplências, esse jogo de mudança de partido. Mas aí a gente não teria aquilo que o deputado citou, das sobras e da verticalização de não teríamos sobras, não teríamos sobras. Cada um se elege com o seu voto, na sua sequência. Teríamos, no Brasil, isso pode ser bom ou ruim, mas o fato é que a grande maioria dos parlamentares e dos políticos elegem com o seu voto, com o seu prestígio, a exceção, às vezes, de algum partido como o PT, que uma liderança nacional tem esse poder de influenciar e de chamar votos para o seu partido e para a sua sigla. Deixa eu fazer uma pergunta, Eugênio. Me diz lá que você, como titular da Comissão da Reforma Política. A última pergunta vai ser essa aí, do deputado Haroldo de Oliveira. A tendência que você sente para esse negócio do voto em lista fechada? Bom, a tua avaliação pessoal, claro, uma avaliação Não, sua. A minha avaliação pessoal é porque esse tema já veio ao plenário. Recente, esse tema veio ao plenário, teve 20 votos em 513. Então eu acho que se melhorar muito e se tiver muito mais votos do PT, não chega a 100 votos. A minha avaliação é essa no plenário. E mesmo na comissão eu não sinto que haja, assim, houve manifestações de setores do PT, do PSDB, com alguma simpatia na lista. E em função, a gente até acha que essa evolução de opinião é em função dessas listas que estão surgindo aí. Ou seja, uma forma... das outras listas. Das outras listas, das listas de Janot. Investigação. Isso a gente vai precisar encerrar. Já deixo o convite para a gente continuar a conversa em uma outra edição do Câmara Debate. Feliz porque o nosso debate hoje realmente foi bastante pedagógico, de aprender um pouco pedagógico e didático. Tá, gente? Foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Conversei sobre reforma política com os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Haroldo de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais.